Olá, que bom estarmos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Praça Seca, Rio de Janeiro, Praça Seca 32, Brasil, para quem é daqui, quem não é daqui. Eu estou muito feliz de estar com vocês, os irmãos. Nós estamos estudando essa terceira revista de conexões, por esse número 3 aqui. Estamos fazendo a integração dos conteúdos do Novo Testamento com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento se encaixando e dando lógica a toda a explicação do Novo Testamento, para a gente entender que a Bíblia é uma biblioteca, é uma coleção de livros inspirados por Deus para abençoar as nossas vidas, tanto do Antigo quanto do Novo. Muito mais do Novo, porque é a revelação e o complemento do que acontece no Antigo Testamento. Mas a gente acredita que a Bíblia é a autoridade máxima para nos orientar, nos guiar e nos conduzir aos caminhos de Deus. Hoje nós vamos começar a conexão entre segunda e terceira Epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Estamos terminando o projeto, e o livro de Esdras, que vai ficar para a semana próxima. Antes de começar, eu quero orar com você. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê lucidez, bom senso, esclarecimento do que tu queres para nós. Mas nós também queremos te agradecer. Queremos te agradecer pelos exemplos que foram deixados ao longo dos séculos e que servem para a gente, porque a gente é gente, igual aquela gente lá do passado. Ajuda-nos a fazer boas escolhas. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje então vamos ver dois livros. Você vai ouvir, olha aqui, EBD, nós vamos ouvir dois livros completos. Um capítulo só, cada um. Eu vou escrever aqui segunda carta de João. Só um pouquinho de paciência. Segundo João. E terceira carta de João. Terceira. Por que eu fiz isso, né? Bastava um só, mas vou colocar aqui, ó, 2 e 3 de João. Não são Joões, é o mesmo João. E é interessante você pensar nisso, porque quando você pensa na segunda e na terceira carta, elas são bem coerentes com a primeira, e elas fazem ponte com o Evangelho de João. João escreveu João, 1 João, 2 João, 3 João e o Apocalipse. Depois de Paulo, ele é o homem que mais escreveu textos. Eu vou fazer com vocês e com a Marília da seguinte forma. Como esse aqui são 13 versículos, ela vai ler o versículo, vai dar uma parada, eu vou fazer um comentário, e assim a gente vai até o finalzinho, e às vezes eu vou falar, lê o versículo 2 e 3, lê o versículo 7 e 8, por exemplo. Ok? É bom que você tenha a Bíblia, já que a escola bíblica dominical, não dá para você ficar só com a Marília lá do outro lado, ouvindo a voz do além, nada disso. É bom você acompanhar na versão da sua Bíblia. Lê aí Marília, por favor. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Muito bem, ela leu segunda carta de João, capítulo 1, versículo 1. Eu quero identificar com vocês quem são essas pessoas, qual é a estrutura, qual é o contexto em que ela se coloca, tá? Isso é fundamental para a gente entender o conteúdo da carta, né? Do conteúdo do texto. O texto propriamente dito. Bem, o texto começa assim:
A senhora eleita. Quem é essa senhora? Quem é essa senhora eleita? A senhora eleita, quem é? Então você pode pensar que é uma senhora, mas na verdade você vai perceber no contexto que é uma metáfora para a igreja, para a ideia de igreja. Porque a senhora eleita, ele está falando da igreja, porque ele vai falar a senhora eleita e seus filhos, não foi isso que você leu, mas a senhora eleita e seus filhos. Eu vou pedir então a Marília para ler sobre a senhora no versículo 5. No versículo 5, vai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, quem é a senhora eleita? Quem ouviu isso desde o princípio. E quem ouviu isso desde o princípio? Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, que nos amemos uns aos outros. Isso é característica da senhora eleita e aos seus filhos. Versículo 4, Marília. Ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Então, olha que coisa interessante. Ele está criando uma metáfora para falar que a igreja é uma senhora eleita e que os que andam de acordo com o aprendizado desta igreja andam no amor de Jesus, no amor de Deus. Isso é um princípio de toda a Escritura, não é? O que eu acho interessante é que esse tipo de leitura é uma leitura que não é literal. A gente não acha que senhora, é metafórica, entendeu? Para compreendermos qual é até poética, né? E também é bom que a gente lembre que 2º e 3º João estão, como eu falei de biblioteca no começo, estão numa subdivisão da Bíblia. Você lembra qual é? Porque a gente tem no Novo Testamento os livros chamados biográficos, que na verdade não são biográficos, são evangelhos, os 4 evangelhos, o livro de Atos com o livro histórico, as cartas de Paulo, as cartas gerais e o livro profético. Esta subdivisão está ajustada nas cartas gerais. Então a senhora eleita está falando para todas as igrejas, de todos os cantos, de todos os tempos. Isso é muito legal, né? Então você já entendeu essa questão da senhora eleita. Mas eu vou pedir agora para você prestar bastante atenção no como acontecia a evangelização no primeiro século, logo no começo. Não existia a ideia de igreja física, não é? As pessoas se reuniam nas casas. E quando alguém era chamado para ser missionário, não tinha uma junta, como a gente tem, junta de missões urbanas, junta de missões nacionais e junta de missões mundiais. Não tinha isso. Como é que isso funcionava? Eu fui chamado para evangelizar num cantão, como a nossa igreja foi para o Cariri. O que as pessoas faziam naquela época, e algumas ainda fazem? Elas bancam a passagem, quando chega lá, elas recebem a hospedagem. Esses missionários itinerantes recebiam a hospedagem na casa dos irmãos, falavam do evangelho, propagavam todo o evangelho, às vezes na casa de parentes, propagavam todo o evangelho de Deus e iam embora, seguiam viagem, evangelizando de casa em casa. Depois, com a estruturação, todo o aparato eclesiástico, a gente hoje sustenta missionários através só de dinheiro. Mas naquela época não era assim. Então, às vezes, o missionário saía dali, a gente tem o exemplo do próprio Paulo, né? Às vezes o missionário saía dali sem nada, como é que ele ganhava o dinheiro? A pessoa que o hospedava, a comunidade que o hospedava aqui, lhe dava também algum dinheiro para ele continuar a viagem. É assim que funcionava. Então, as cartas de 2º e 3º João estão dentro desse contexto. Tá claro, né? Acho que ficou claro. Vou pedir a Marília para reler do versículo 1 ao versículo 5, porque aí a gente vai aprofundar um pouco mais. Vamos lá.
o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, é muito interessante o que João vai ensinar pra gente. Graça, misericórdia. Eu estava olhando você, Maria, quando devia estar desenhando, sabe? Paixão, a paixão me domina. Eu estava mais prestando atenção dela, eu falei, por que eu não estou desenhando? Mas, ok. Então, você já entendeu essa questão do contexto que eu estou falando para vocês. Dá para ouvir, prestar atenção. Se você prestar atenção no que a Marília falou, ela falou o presbítero. É assim que João se identifica. Por isso a gente faz ponte entre 2 João, 3 João e volta de novo para 1 João. E o bloco todo faz relação com o Evangelho de João. Acho que isso já está vencido, já está claro. Bem, dentro desse contexto aqui, o que acontecia? Você imagina que a igreja é feita de gente muito pura, muito dócil, muito amável, mas gente. E também tem gente que não é tão pura assim, que não é tão dócil assim, que não é tão amável assim e que é interesseira, já naquela época. Então, o que estava começando a acontecer? Alguns, por causa da perseguição, estavam metendo o pé, indo embora mesmo, fugindo da comunidade da igreja. E alguns líderes desses caras que eram missionários começaram a fazer viagem para falar contra o evangelho. É quando nasce um protognosticismo. Nossa, nome teológico muito chique, né? O que é isso? É um começo, proto é começo, projeto de gnosticismo. E o que é o gnosticismo? É uma heresia em que Cristo não se encarnou como gente. É paralelo ao evangelho. Como Paulo diz, um outro evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o evangelho se resume na palavra Cristo. Cristo revelado, Cristo encarnado, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo ascenso aos céus, Cristo em nós, esperança da glória. Então, preste atenção nisso, porque quando pregam outra coisa e chamam isso de evangelho, isso não é o evangelho. Evangelho é Cristo. Eu vou colocar grande aqui para você entender que o evangelho é Cristo. As pessoas podem até balançar para um lado, balançar por outro, mas se você quer escolher alguém, alguma igreja, alguma comunidade, alguma senhora eleita, uma senhora digna de ser chamada senhora, é a senhora, a igreja que segue a Cristo, a esposa de Cristo. É muito interessante que eu vou fazer uma pergunta para vocês e parte da pergunta a Marília já respondeu. Qual é a consequência então das pessoas que vivem nessa relação de amor? Qual é a consequência da relação, dessa relação de amor entre a senhora eleita e Cristo? Lê novamente, Marília, versículo 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Ok, muito bom. Lê o versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho.
Então presta atenção, que a Marília leu no versículo 5, que a graça, a misericórdia e a paz estejam em vocês. Lê de novo o 5, Marília, por favor. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ok. Não é esse versículo que fala da graça, a misericórdia e o amor. Eu pulei aqui, não anotei. Tem o versículo. 3. Lê, por favor. Isso, desculpa. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Vejam que a graça, a misericórdia e a paz vão estar conosco por causa... Esse é o grande tema desse versículo, desse livro. Verdade e amor estão em nós por causa da graça, favor imerecido, por causa da misericórdia, castigo que a gente não precisava. Então você entendeu isso. Olha que coisa interessante. Cristo é revelado nas Escrituras, e o Cristo das Escrituras é o Cristo que habita em nós, com graça, misericórdia e paz, revelando através das nossas ações verdade e amor. Então, qual é a essência desse ensinamento aqui? A conclusão está no versículo, vou pedir a Marília para ler, versículo 9 e versículo 10. Leia, por favor. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Então veja, aquelas pessoas que chegavam aqui para dizer que Cristo não é, para ele falar que Cristo não é o Senhor, nem recebe. Isso não tem nada a ver, porque você recebe as pessoas que têm a Cristo, em verdade e amor, porque estão agarrados na palavra de Deus. E você tem que conhecer os ensinos da palavra de Deus. Na verdade, estamos gravando isso em abril, no mês da escola dominical. Isso é uma valorização das Escrituras. À medida que a gente conhece as Escrituras, a gente é menos enrolado. À medida que a gente conhece as Escrituras, a gente é mais acolhedor para quem precisa de acolhimento. Versículos 12 e 13, terminamos esse livro para irmos na terceira. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Os filhos da sua irmã eleita, ou seja, nós estamos todos nas cartas gerais. Vamos para a terceira. Pega a terceira aí, Marília, por favor, e leia o versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Bem, aí você pode me questionar. Eu falei, olha que coisa... O Hudson acabou de falar que a carta é carta geral. E como é que fala aí está endereçada? A gente sabe para quem que está sendo escrito. Para quem que está sendo escrito? Dá uma olhada aí. A Marília acabou de ler e eu vou perguntar para você. Para quem está sendo escrita esta carta? Para o Gaio. Por que está sendo escrita para Gaio? Porque a terceira... Eu estou procurando aqui uma anotação, uma referência de desenho, mas vai ficar sem. O presbítero, então você já sabe que é o João lá. Vou botar ele aqui para ficar com cara de velhinho. Nós dois já vimos, ficar com cara de velhinho. João vai escrever uma carta para Gaio. E a gente vai entender ao longo da carta por que a gente chama isso de epístola. Está na subdivisão de epístolas gerais. Quem era esse Gaio? Gaio era um cara muito bacana, muito legal. E ele não foi indicado para ser papa. Horrível essa piada, mas
porque senão ia ser um Papa muito diferente, né? Mas, voltando aqui, voltando. A Marília está achando que eu tenho que explicar. Se fosse Gaio fosse Papa, ia ser Papa Gaio. Isso é horrível, a piada foi horrível. Depois vamos ter que editar esse negócio. Vou pedir a Marília para ler o versículo 2 e 3. Gaio é uma pessoa muito querida do apóstolo João, do presbítero. E vocês vão perceber que ele é tão querido porque ele é uma referência de alma saudável, de gente boa, sabe? Gente boa. Cara, gente boa. Ele era o homem que acolhia as pessoas, por causa daquilo que eu falei da missiologia da época lá, os missionários iam de casa em casa. Gaio era um homem abastado, um homem com dinheiro. Um homem com dinheiro simples, mas que entregava tudo que ele podia à causa de Deus. Então o que acontecia? Leia aí, por favor, Marília, verso 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então veja que João tem certeza que a alma dele vai bem, mas o corpo dele também tem que ir bem. Isso é um ensinamento extraordinário para a gente, né? Porque corpo e alma devem estar equilibradas. Tem gente que fala, eu tenho uma vida espiritual muito forte e não cuida da saúde, não adianta. Estou falando isso para vocês, estou falando diante do espelho. Não adianta, eu tenho que cuidar da minha saúde física, mental, espiritual. Sabe, se você tem que tomar um remedinho, eu já tomei o meu hoje. Tome seu remedinho, porque isso é ensinamento das escrituras. Então ele vai dizer isso. Mas é muito interessante que quando ele fala isso aqui, do Gaio, ele não faz força para ser esse homem poderoso, famoso, nada disso. Eu vou pedir a Marília para ler os versos 3 e 4, vocês vão ver que por que João escreve essa carta endereçada a Gaio. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então veja que ele ouviu falar do Gaio e ele parece que tem alguma relação de admiração, e as pessoas que são abençoadas pelo Gaio, elas são... Peraí só um pouquinho para não me perder aqui. As pessoas que são abençoadas por Gaio, elas compartilham com João tudo que esse homem faz no anonimato, quietinho, na dele, como ele abençoa. Esse aqui é o Gaio. Esse aqui é outro, tá? Como ele abençoa as outras pessoas. Você leu o 4 também, Marília? Leu o 4? Lê o 5, porque é uma recomendação de João para dizer que Gaio deve tomar a frente, deve aparecer mais, deve liderar mais, deve sair do ostracismo e mostrar para as pessoas como é que se comporta. A recomendação na segunda carta os enganadores têm que ser expulsos, mas os verdadeiros missionários têm que ser acolhidos. Vocês estão entendendo? O Gaio continuava a acolher, e a pessoa que não seguia a palavra era rechaçada. Então, isso é importante, porque às vezes a gente também entra numa radicalidade e fala, não vamos mais receber ninguém. Não, não é assim. A pessoa que tem a Cristo, que tá querendo fazer um trabalho missionário, deve ser apoiada. Agora, você não pode ser iludido, por isso que ele escreve a segunda carta. A terceira, o que estava acontecendo era o contrário, porque Gaio recebia as pessoas, mas tinha o cara que era o chefe, o poderoso da igreja. Eu vou pedir a Marília para ler então, versos 5 e 6. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos.
Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. Vejam, foi por causa do nome de Jesus, que eles saíram sem receber nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de valorização. Eu vou mostrar agora para vocês esse outro, que é o Diótrefes. Leia, por favor, Marília, 7 e 8. Eu acho que não, é 8 e 9. Mas leu 7 porque eu acho que você não leu 7. Li. Pode? Eu li. Então vai 8 e 9, desculpa. Pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Diótrefes acha que é o xerife da igreja. João já tinha escrito, por isso cartas gerais, João já tinha escrito para a igreja que eles participavam, que era uma igreja ali perto de Éfeso. Mas o que tinha proeminência, o cara político, o cara que fazia a manipulação, recebia as cartas e ficava quieto, não dava informação para os outros, se chamava Diótrefes. Aí eu guardo isso, é sempre um Idiótrefes, sempre da igreja tem um Idiótrefes que está querendo poder, achando que pode desempenhar o mesmo poder que se desempenha fora dos arraiais cristãos. Mas preste atenção, Jesus já tinha dito, entre vocês não será assim. Quem quer servir, serve. E esse deve ser o maior. Lembra-se de Jesus lavando os pés dos discípulos? Quem quer ser servido, explora. Explora a estrutura eclesiástica, sempre quer levar vantagem, sempre se parece com uma questão política, como o texto bíblico acabou de dizer. Ele queria ser, como é que está escrito aí, Marília? Ele queria ser o mais proeminente, o maior, o mais poderoso de todos, o mais importante de todos. Então, o líder maior é Diótrefes, mas ninguém fala bem dele. Ele gosta de exercer a primazia. Ele é fofoqueiro e malicioso. Eu vou pedir a Marília para ler o versículo seguinte. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. É muito interessante isso, não é? Muito legal esse negócio dos personagens bíblicos. E tem um terceiro personagem que aparece aí também, que se chama Demétrio. Eu vou pedir a Marília para ler. Leia, por favor, Marília. Continua lendo. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Sabe o que eu acho muito legal nisso aqui? É que Gaio parece que não tinha relação com Demétrio, mas a carta de recomendação de Demétrio, a carta de recomendação de João é para que Demétrio se aproxime de Gaio e os dois resistam à liderança de Diótrefes. É claro que João não estava pensando na igreja Batista Barão da Taquara, na igreja do século XXI. João estava preocupado com a estrutura
eclesiástica e do funcionamento do evangelho aqui para as pessoas. Por que João estava preocupado com isso? João estava preocupado com isso porque é claro que isso afeta a igreja. É claro que isso afeta os relacionamentos. Mas a essência, lembra-se do que eu escrevi aqui em 2 João? Verdade e amor. A gente tem que amar os outros, respeitar os outros e entender que Deus está trabalhando em cada uma dessas pessoas particularmente. A igreja é de Deus, a igreja funciona para Deus, a igreja é para abençoar o ministério de Jesus e perpetuar o ministério de Jesus, porque a igreja é corpo de Cristo. Então, o que a gente aprende com isso? Já indo para as conclusões e começando a fazer as conexões. Bem, a primeira coisa que eu aprendo é que a igreja é feita de gente. E gente, como disse minha mãe, onde tem gente tem problema. Eu vou repetir, a igreja é feita de gente e onde tem gente tem problema. A segunda coisa que eu aprendo é que as pessoas são diferentes. O ponto de vista da pessoa é diferente. A segunda coisa, então, a primeira coisa é que onde tem gente tem problema. E a segunda coisa é que pontos de vista são diferentes. Uma coisa é eu mostrar para você esse desenho aqui e eu perguntar para você o que significa isso. O que você pode falar? Ah, é um quadrado com X. É. Ok. É um quadrado com X. É uma pirâmide? Como pirâmide? Claro que é uma pirâmide vista de cima, olha. É uma pirâmide vista de cima. Então, a gente tem que entender que pontos de vista são só pontos de vista. A verdade é o todo. Então, às vezes, a gente precisa de uma mão firme, como Diótrefes, para peneirar o que deve ser feito, e uma mão amável, como a de Gaio, para acolher o que precisa de acolhimento. Isso a gente tem um exemplo na própria Escritura. Você tem o exemplo de João Marcos, por exemplo. João Marcos era um cara de gente boa, mas ele deixou Paulo e foi rechaçado por Paulo e deu briga entre Barnabé e Paulo. Barnabé queria levar João na segunda viagem e Paulo falou, não. Aí Paulo vai fazer a viagem missionária com Silas. E quem fica com João Marcos? Barnabé. Barnabé é meio Gaio. Ele prepara João, aperfeiçoa João, tem paciência com João. E o João Marcos, no final da vida, Paulo fala, manda João aqui, ele me é muito útil, ele é muito importante para o meu ministério. Mas quem trabalhou, quem não se angustiou com isso, foi Gaio. Eu vou colocar para vocês o que eu coloquei antes aqui. Cristo, Ele é tudo em todos. Quem está muito marrento, baixa a bola. Quem está muito para baixo, levanta a bola. Todos deveríamos ser iguais diante do Senhor. E que conexão é essa? A conexão, vocês vão ver domingo que vem, que é bem parecido com isso. Tem personagens, tem atitudes, tem coisas sendo feitas. E a essência, a grande conexão entre esses dois livros, eu acho assim, sensacional. Esses dois livros e o livro de Esdras está fundamentado nas Escrituras. Gente, mas isso é papo para domingo que vem. Deus te abençoe e que a gente possa aprender e crescer e se entender como uma das pessoas esquisitinhas da igreja. Mas eu sou, como eu costumo escrever e falar, eu sou um pecador. Pecador arrependido, que Deus está trabalhando e eu espero que você tenha essa mesma noção para entender que a obra que Deus começou em nós, Ele vai aperfeiçoar até a gente ficar parecido com Cristo. Deus te abençoe. Boa semana.